irmãos, bom dia. Daqui fala o pregador da página Viver pela Fé em Jesus Cristo. Eu estou a fazer este vídeo hoje porque queria trazer um tema que há muita gente que ainda está bem longe dele. E esse tema é interpretar a Bíblia. E eu queria me focar hoje no contexto bíblico. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitos versículos. Ou existe ainda muito espalhado, mesmo no meio dos cristãos, a tendência para tirar versículos isolados do seu contexto e publicá-los ou falar sobre eles fora desse mesmo contexto. Ou seja, o versículo às vezes parece que quer dizer uma coisa, mas quando vemos o contexto no qual ele está inserido, percebemos que ele quer dizer outra coisa totalmente diferente. E é muito importante, irmãos, não tirarmos o versículo do seu contexto. Quando lemos uma passagem bíblica, precisamos de saber, primeiro, para quem ela está a falar, qual é o tema que ela está a falar. Precisamos de saber para quem ela está a falar, não é? Precisamos de inserir esse versículo no seu contexto. Porque se tirarmos o versículo do seu contexto, vira heresia. É heresia. Não é? Há uns tempos atrás publiquei lá na página a falar sobre o batismo com o fogo. Muitos cristãos queriam saber como é que podiam ser batizados com o fogo. Ora, se tirarmos esse versículo do contexto e falarmos desse versículo isoladamente, realmente parece querer dizer que podemos ser batizados com fogo. Ou melhor, realmente podemos, sim, ser batizados com o fogo. Mas, tirando esse versículo do contexto, associa o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o fogo à mesma coisa. O que realmente, ao ler o contexto depois, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois, percebemos exatamente que não é isso que está a dizer. O batismo com o fogo é o batismo do inferno. O batismo com o Espírito Santo é o batismo que procede de Deus. O mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos, lá no capítulo 2 de Atos, e receberam o batismo com o Espírito Santo e começaram a falar línguas. Os irmãos conhecem a história. É muito importante, irmãos. Este vídeo vai ser rapidinho. É só me explicar. É muito importante não tirarmos um versículo do seu contexto. Temos que perceber o que é que aquela passagem está a falar. É um perigo, irmãos, usarmos versículos isolados da Bíblia. É um perigo. Nós não conseguimos compreender a Bíblia por versículos isolados. Nós não podemos ter a Bíblia como um livro de versículos isolados. Não podemos. Não podemos. Por exemplo, tenho aqui outro exemplo. Eu tenho aqui aberto a Bíblia em João, capítulo 10. E aqui no versículo 10 diz assim: O ladrão não vem a roubar, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui parece automaticamente muita gente que lê este versículo diz assim: isto é Satanás. Aqui Jesus está a falar de Satanás, aqui isto é Satanás, está-se a referir a Satanás. Irmãos, mas se lermos o contexto de todo o capítulo 10 do livro de João, Jesus está a falar de falsos pastores, falsos líderes, que nem sempre são obras de Satanás. Muitas vezes são o próprio julgamento de Deus para essas pessoas que vão atrás desses falsos líderes, atrás dessas falsas pregações e atrás desses falsos profetas. E o que o contexto está a dizer é que os verdadeiros cristãos não se deixam levar por falsos profetas, porque eles conhecem a voz de Cristo, e vão e seguem a voz de Cristo. E não de falsos profetas ou de falsos pastores. É esse o contexto. O ladrão não vem senão roubar, matar e a destruir. São os falsos pastores que o contexto aqui está a falar. Basta ler o capítulo 10 de João para perceberem isso. Ele não está a falar de Satanás, está a falar de falsos pastores, que lá está, repito, nem sempre são usados por Satanás, mas são julgamento de Deus para aqueles que correm atrás das falsas profecias, das falsas promessas, das falsas pregações, daquelas que agradam ao seu coração. Então era isso, irmãos, que eu queria passar. Nunca tirem um versículo do seu contexto. É muito importante ler a Bíblia como um todo. Como um todo. Às vezes
3, 4 capítulos são a continuação uns dos outros. Compreendem? Por isso é que é muito importante não lermos só um capítulo. Lermos mais do que um capítulo por dia. De manhã, a palavra de Deus diz para meditarmos nas Escrituras de manhã e à noite, durante o dia, durante a noite, meditar sobre elas, estudá-las, examiná-las. Ok, irmãos? Pontos principais. Do que é que esta passagem está a falar? Para quem é que ela está a falar? Quando é que ela está a falar? Porque o quando também é muito importante. O quando também é muito importante quando esta passagem está a falar. Porque, por exemplo, no livro de Salmos, ensina-nos a odiar os nossos inimigos, ensina-nos a matar, a guerrear, a fazer justiça pelas nossas próprias mãos. O Antigo Testamento fala muito sobre isso e o Novo Testamento já ensina outra coisa totalmente diferente. Para amarmos os nossos inimigos, bendizermos aqueles que nos maldizem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, orar por aqueles que nos perseguem e não amaldiçoar aqueles que nos perseguem, como eu já tenho ouvido por aí. É muito importante também saber o quando aquela passagem foi falada. Em que altura, em que época. Ok, irmãos? Isso era então uma mensagem rápida que eu tinha aqui para trazer para vocês. Espero que, se gostaram, inscrevam-se no canal do YouTube. Quem não conhece a página de Facebook Viver pela Fé em Jesus Cristo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, podem ver. E para aqueles que estão na página, se ainda não são subscritos no canal Viver pela Fé em Jesus Cristo, podem subscrever. Eu queria ver se trazia pregações com mais regularidade em vídeo. Já sabem que eu não mostro o meu rosto, não vale a pena pedirem para mostrar, porque eu não vou mostrar, porque eu não busco a minha glória, não busco ser reconhecido, eu busco é que a face de Cristo resplandeça, busco que seja Deus glorificado e não eu próprio. Não vivo pela minha aparência, não vivo por aquilo que eu sou ou por aquilo que eu deixo de ser. Se sou bonito ou sou feio, isso pouco importa. Se sou gordo, se sou magro, isso não tem nada a ver. Portanto, irmãos, foquem-se na palavra, atentem para a palavra e não quem está atrás. Está bem, irmãos? Pronto. Um bom fim de semana a todos e fiquem na paz.